Galera, estamos aqui no nosso espaço Conecte Empreendedor com o nosso podcast ao vivo e eu tô recebendo aqui o Anthony. E antes da gente começar, a gente já tava num bate-papo muito interessante, mas não tinha como continuar lá, tinha que trazer para cá porque vocês também precisam ouvir isso, né? E Anthony, seja muito bem-vindo. Obrigado. Queria que você se apresentasse para as pessoas, para elas poderem saber quem é você, um pouquinho daquilo que você faz. História toda. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Anthony, sou casado, tenho uma empresa junto com a minha mulher, vendo carros hoje, né? Trabalho com um público um pouco diferente, público com score baixo, com rate bancário um pouco baixo, que às vezes não tem muita condição no mundo financeiro ali para comprar um carro, não consegue, às vezes, tá conseguindo a aquisição, né? Sim. Que eu digo hoje que o carro ele já não é não é um luxo, e sim uma necessidade para todo mundo. Todo mundo tem filho, todo filho fica doente, a gente precisa ir em farmácia, às vezes pedir um carro emprestado, alguma coisa do gênero, é algo Verdade. chato ali, vamos botar assim. Então hoje, na minha loja, eu consigo abrir a possibilidade de compra para quem tem restrição, tá com o nome sujo, score baixo ali, dependendo da condição a gente consegue ali trabalhar. Tá, Renata? Olha só, que demais. Sabe o que você falou que é interessante? Olha só, eu venho de 9 anos de instituição financeira. 9 Você anos. acredita que eu fiquei 9 anos trabalhando numa instituição financeira bancária? Ali eu comecei como assistente, enfim, até chegar a ser gerente, né? E como gerente de relacionamento, uma coisa que eu realmente desenvolvi lá foi essa questão da comunicação. E naquele momento eu não entendi direito. Eu achava que realmente aquilo era o propósito da minha vida e tudo mais. E hoje eu entendo que aquilo foi uma preparação para eu poder chegar até aqui. E quando a gente fala de pessoas que têm o score mais baixo, que às vezes já tá com o nome lá no Serasa, né, já tá com problemas financeiros, essas pessoas elas veem as portas se fecharem para elas em todos os lugares, em todos os lugares. Absolutamente, acho que todos, né? Não, se fecha mesmo, porque é claro, né? As instituições também não podem sair por aí arriscando, porque realmente tem gente que só quer dar golpe. E vou dizer, tá? A maioria dos golpistas eles conseguem rapidinho se livrar daqueles problemas e estão dando golpe em outras instituições do mesmo jeito. Mas hoje as estatísticas dizem que mais da metade da nossa população está com problemas financeiros e endividadas. E eu queria que você compartilhasse como que você ajuda essas pessoas. Como que é esse processo? Acho que se eu te contar tudo, a galinha de ovos de ouro acaba explanando, né? Mas assim, ó, Renato, hoje 80% da população, ela tem um score baixo, tem restrição no nome, tá bom? Isso é fato, pode pesquisar. É 85% ali, é a grande maioria, tá bom? Muito porque às vezes emprestou o nome, muito porque às vezes foi fazer um favor, né? Família, a gente sabe como é que é relacionamento. Hoje a gente lida bastante com esse público. Tá bom? Mas não é porque muitas vezes tu tem um relacionamento ali com o banco que tivesse uma restrição que o banco realmente para de querer trabalhar com você. Não, às vezes ele te libera um financiamento, só que às vezes não consegue te aprovar o que tu tá buscando. Tá bom? Hoje dentro da minha loja, a gente consegue ali minimizar, trabalhar para facilitar literalmente ali a tua entrada, o carro que tu tá buscando, encaixar ali a melhor oportunidade, a melhor condição. Eu viso hoje também dentro da minha loja entender o cliente, buscar saber para que realmente é um carro, qual que é a tua necessidade como um carro ali, e visar lá dentro do banco mesmo, trabalhar numa proposta que se encaixe dentro de valor, parcela, qualidade, tudo que vai te agregar futuramente para a gente ter um bom relacionamento. Hoje, cerca de 80% dos meus clientes, de quando eu era vendedor e não dono, falam comigo, querem voltar para fechar negócio comigo, e isso é algo muito interessante, porque no ramo de carro hoje, se tu for analisar bem, são considerados como picaretas, Sim, não né? existe muita fidelidade, né? Exatamente. Então, assim, tu ser considerado um diferencial é algo interessante, no mínimo, assim, né? Tu falou que as portas se fecham para quem tem score baixo, quem tem restrição. Como a gente estava conversando ali, hoje o que eu prezo ali na minha loja, um atendimento bom, um bom sorriso, né? Às vezes o cliente não recebeu um bom dia de ninguém, né? Tem um score baixo, estava trabalhando, levou patada literalmente no dia a dia no trabalho, às vezes está precisando só de uma atenção maior, Sim, né? Às vezes o cliente tem a condição de fechar um carro, só não quer fechar a condição, só não quer fechar o carro pela falta de um bom atendimento. é E verdade. às vezes na nossa loja ali, o que eu prezo do início ao fim é um atendimento bom, entender o cliente, entender a necessidade, suprir a necessidade. Eu digo hoje muito,
Tu é daqui mesmo, né? Moro aqui há 4 anos. Florianópolis hoje é cheio de loja de carro. Sim. Vender carro, todo mundo vende. Agora, tu vender uma experiência, uma conexão, um atendimento, é literalmente uma emoção. Eu vendo emoção, não vendo carro. Vender carro, qualquer um vende. Agora, emoção, atendimento, aí eu sei que o meu trabalho está muito mais bem encaminhado que muita gente aí. Como a gente falou de picareta ali, etc. A gente vive na época da automação, né? Tudo tá querendo ser automatizado, todo mundo quer colocar um WhatsApp ali que responde automaticamente para não perder cliente, isso mais, mas se perde o que há de mais valioso em ser humano, que é se relacionar, é conhecer realmente histórias de pessoas, entender os momentos que elas estão passando, e eu vejo que você traz isso para tua loja, isso é muito massa, né? Nós estávamos aqui falando um pouquinho antes de entrar que essa questão de dar voz, né? A maioria das pessoas hoje, elas querem falar. Mas e aí, quem está disposto a ouvir? Como a gente estava conversando ali, hoje, quem tem voz hoje no mercado? É quem tem alto escalão, uma pessoa bem-sucedida, né? Uma pessoa que é visada no Instagram, né? De redes sociais ali, em geral, afins. Só que quem que não é visto hoje? Aquela pessoa trabalhadora, que está cansada, aquela pessoa mais humilde, que nem eu falei ali, que está muito na correria, às vezes não tem tempo, às vezes chega numa loja, eu pego muito público hoje, chega de sapatão, calça de serviço, roupa de serviço, sujo, né? E essa pessoa chegasse numa loja hoje, né, grande, famosa, como seria o atendimento? Sim. Como seria a atenção? O que eu prezo hoje ali, né? Realmente, como tu falou, dar o ouvido para o cliente, né? Prestar atenção, ouvir ativamente, igual a gente conversou, realmente prestar atenção nos detalhes dele, quem ele é, qual que é a história dele, que todo mundo tem uma história. Sim. E a gente, quando presta atenção, às vezes é uma história bonita, às vezes tem muito, tá ali por algum momento, tá alguma dificuldade, já foi alguém, às vezes tá num momento difícil. Então todo mundo tem uma história, uma conexão para te passar. E quando tu gera aquela conexão, entendimento, tu se interessa, eu brinco muito com os meus vendedores, que eu gosto de ser interessante e não interesseiro. Que a partir do momento que eu sou interessante, o meu cliente, o interesse dele é em mim. Aí o carro vira fácil. Porque o carro é um fim, né? Aliás, é um meio, né? O fim é outro. O fim é conseguir proporcionar um passeio para minha família. Exatamente. O fim é parar de sofrer tanto andando de ônibus todo dia, né? Tipo, o fim é ganhar mais qualidade de tempo e vida. A gente tem que pensar que o carro, ele é só um instrumento ali, né? E que não é isso que a pessoa tá comprando. É tudo um a mais, na verdade, né? O carro tem um monte. Se tu for olhar, tem desde o mais básico até o mais top hoje de categoria, que seria a Lamborghini, desses carros mais alto padrão, de alto escalão, né? Mas hoje, qual que é a tua necessidade do carro? Tu tem filho, tens um bebê, o bebê ele fica doente, tu precisa sair na chuva, às vezes comprar, tu precisa trabalhar. Eu pego muita, como eu falei, muita gente que trabalha, gente que precisa se locomover. Até agora, esses dias mesmo, pegou um cliente, ele tinha um carro ali popular, ele pegou uma SUV, ele trabalhava como pedreiro, ele trabalha como pedreiro, ele servente, que a gente fala, né? Pegou uma SUV, apaixonado pelo carro, ar-condicionado, o carro era básico, então acaba que, tipo, entrega ali o conforto. A família dele mora em São Paulo, então ele consegue viajar com o carro, porque ele tinha já não supria mais, tinha muitos problemas. Então, essa é a necessidade que a gente tem de suprir. Entender a necessidade do cliente, realmente entender o para que é o motivo ali do carro, se realmente tu precisa de um carro mais alto padrão, se precisa de um carro mais popularzinho, entender literalmente o cliente. E aí seria eu dar o ouvido para ele ali, mais ou menos. Isso é demais, gente, porque a gente sabe, realmente, Florianópolis tem um problema gigante com o atendimento. Eu nunca morei num lugar de atendimento tão ruim. Gente, isso aqui é uma crítica, tá? Uma crítica positiva para ver se esse povo melhora. Hoje, tu não segue o nosso Instagram ainda, né? Eu vou te passar ali depois certinho. Hoje, assim, ó, dos meus clientes que já tiveram problemas com outras lojas na qual eu trabalhei, eles voltam, o elogio é o atendimento. Que nem a gente, eu não gosto, claro, o primeiro atendimento sempre é o robotizado, mas o segundo é sempre uma ligação. Eu brinco hoje com a minha mulher e passo isso para meus vendedores, que eu ligo para meus clientes 8, 9 horas, 10 horas da noite, eu falo, pô, ó, tô aqui para realizar o teu sonho e não é de uma maneira tão boa como tu esperava. Que já imagina, já entra na mente dele, começa a brincar com ele, e aí começa a se tornar algo mais gostoso, algo mais vibrante, ele já sorri de um lado, porque hoje
é muito difícil criar conexão pessoalmente. Uhum. Pelo telefone é mais difícil ainda. Sim. Então, se tu não souber brincar com o cliente, distrair ele, relaxar ele, para ele se sentir confortável, confiar em ti. Confiança hoje, como tu mesmo falou, né? Hoje em dia tem muito golpista. Sim. Eu brinco com a minha mulher que eu queria saber como é que eles fazem isso. É Porque verdade. eles são muito bons no ramo deles. Muito bons. E às vezes a gente pega um vendedor ali pra gente modelar ele, é muito difícil. Eu pego, cara, como é que tem gente que consegue dar golpe por telefone com uma simplicidade e a gente, para trazer um cliente em loja, oferecer um café, negociar, às vezes é mais complicado. Sim. E eu queria que você dissesse qual foi o principal desafio que você viveu até agora e que você superou nesse mundo do empreendedorismo, você poder compartilhar. Renata, eu sou vendedor tem menos de um ano. Uhum. Até ano passado, abril do ano passado, dia 29 de abril, eu era soldador. CLT, ganhava bem, ganhava R$ 4.000, relativamente bem pro mundo que a gente está vivendo hoje. Sim. Só que eu queria mais. Eu queria mais. Eu sempre busquei mais. Não como né, ganância, mas como ambição. Uhum. E eu recebi uma proposta para trabalhar com vendas, Uhum. que seria a venda de carro. Nunca tinha vendido nenhuma bala na minha vida. E eu conto história com a maior felicidade da minha vida. Porque eu lembro até hoje, o meu salário era de 1.450 mais 3% de comissão. Horrível. Pra quem ganha R$ 4.000 ali, que é pouco, mas tipo, 1.400. E geralmente leva 3, 4 meses para te aprender o negócio, né? Sim. Aprender a vender. Eu tinha duas opções, literalmente na minha vida. Ou ficar num emprego que já não me satisfazia mais, não me trazia mais alegria. Eu gosto de trabalhar com emoção, gosto de trabalhar com alegria. Se tu vê meus clientes, é isso. Eu transformo em emoção. Já não tinha mais esse prazer. Qual foi o grande desafio? Arriscar de um salário de R$ 4.000, onde eu estava estabilizado, entre aspas, Uhum. por um futuro que eu não conhecia. Incerto. E aí eu falei, bom, aqui eu tenho dois momentos, onde pessoas arriscaram e deram certo na vida, onde pessoas arriscaram e não deram errado. O negócio depende de mim. Então eu posso fazer acontecer como eu posso ficar parado. Hoje eu não estou feliz. Então eu vou arriscar nessa nova profissão. Me dei 3 meses. Falei, se der tudo errado, eu volto pra solda. Uhum. No primeiro mês eu vendi 10 carros. Uau! E aí, Nossa, eu imagino. Adrenalina, alegria, o de ver, eu tenho potencial mesmo para isso, eu só tava escondido. a minha mulher, ela era minha gerente na época, Uhum. no ramo de carros. Ela falou assim, eu nunca vi, eu tenho muitos amigos nesse ramo. Eles falaram, eu nunca vi ninguém com essa. Só que Uhum. eu sempre determinei que tudo que depende de mim, eu posso fazer acontecer. E eu Sim. passo isso para os vendedores, tento passar isso para o máximo de pessoas. Tudo que depende de ti, não depende de mais ninguém, é só de ti. Entendeu? Se eu sou comissionado, depende de mim ganhar. Eu sempre ouvi que ganhar por comissão era algo ruim. E eu tinha isso impregnado na minha cabeça. Olha a crença, gente, que implantaram na cabeça dele. Olha que engraçado. Como eu fui muito nova para o setor financeiro, eu sempre gostei de trabalhar por comissão. Porque ali, meu filho, o céu para mim era o limite, só dependia de mim, né? E quando eu fui chamada, eu fui para trabalhar por comissionado. E aquilo para mim foi fantástico, porque eu também no primeiro mês consegui fazer uma história numa campanha. Quando eu olhei para o salário que eu recebi, eu não conseguia acreditar. Maravilhoso, né? E aí, é claro, né? Depois, quando eu vim para Florianópolis, que eu também voltei para esse ramo da instituição financeira, aqui não era remunerado. E não durou muito tempo, porque eu sabia que eu podia mais, eu podia entregar mais. Mas eles não estavam me entregando nada mais por isso. Para que eu vou dar mais de mim, sendo que não estão me dando nada mais por isso? Foi nessa virada de chave que eu virei dono da minha loja. Porque, assim, ó, Renata, sabe quantas pessoas hoje têm medo do trabalho comissionado? Eu acho que se a gente falar de 100% das pessoas, umas 90 vão ter medo do trabalho Eu comissionado. acredito que umas 90 vão ter medo. Por quê? O que a gente é criado quando criança? Vai pra escola, pai rico, pai pobre. Aí, hein? Quem gosta vai pegar. Vai pra escola, estuda, vai pra faculdade e vai arrumar um emprego, vai ser seguro, né? Pai rico, pai pobre ensina isso daí. O homem mais rico da Babilônia, o que ele começa a te ensinar? Que tu tem que começar a investir, começar a trabalhar por ti, começar a fazer o teu salário. Sim. Quando eu estava trabalhando nessa loja de carros, eu fazia bastante vendas. A minha média de carros nunca baixou de 10 carros por mês. 10, 11, 12, 9, 10, 11, sempre nesse mesmo padrão. Recebi uma proposta para trabalhar em uma outra empresa em Curitiba. Eu ia aí,
pediram para eu ficar com a proposta de ser gerente, futuro gerente da loja. E aumentaram meu salário, né? Quando virou o ano, botaram outra pessoa como gerente, porque falaram que meu salário estava muito alto e não queriam me botar num cargo maior. Até porque eu sou uma pessoa ambiciosa, eu sei que pode ter sido N fatores ali. Enfim. Só que, como tu falou, não adianta fazer muito mais se o meu retorno continua sendo o mesmo. No mesmo, assim que virou o mês que botaram outro gerente, eu falei pra minha mulher, falei pra ela e falei assim, ó, mês que vem eu não tô mais aqui. Vamos abrir? Aí ela olhou, eu sou muito ambicioso, queres? Vamos. Se não queres, eu vou sozinho. Aí ela falou, vamos. Aí tentaram assinar minha carteira de novo, falaram que eu teria que assinar a carteira. Eu falei, não, obrigado. Tô saindo, agradeci. Uma coisa que eu aprendi é agradecer quem me ensinou. Claro. Quem me colocou ali. Te abriu os olhos para esse mundo. Exatamente. Eu te agradeço muito tudo que tu fez, agradeci. Chorei, eu não sou uma pessoa que chora. Homenageei eles ali, mas estava na hora de eu dar um passo a mais. Assim como eu dei um passo de soldador para virar vendedor, eu falei assim, ó, só depende de mim fazer uma loja virar. Minha mulher tem uma cabeça muito parecida com a minha. Eu falei para ela, de todas as coisas que eu mais gosto de sentir, a tua cabeça é o que mais me chama atenção. Porque brilha meu olho, o jeito dela pensar. E o meu jeito de pensar é o que brilha o olho dela. Tanto é que hoje a gente montou a loja, veio o funcionário, a gente está fazendo... É recente a loja, mas assim, os feedbacks, o atendimento, continua o mesmo. E o nosso plano de carreira tá, tipo, cada vez melhor. É muito mais difícil. Sim. Quem acha que abrir empresa não é difícil, é um sonho, mas tu faz com muito mais gosto, muito mais determinação e vai embora. Se fazer para os outros, por que não posso fazer para mim, né? Que top. Eu queria que você deixasse um conselho para quem tá aí, ó, naquela duvidazinha ainda não despertou para o empreendedorismo, ainda tá preso no CLT, ainda não sabe o que vai fazer. Deixa uma palavra para ver se a gente incentiva mais gente a acordar para esse mundo que é tão amplo do empreendedorismo e que tem espaço para todo mundo. Eu acho que a frase que eu mais usei sempre na minha vida foi assim, ó, eu sempre visei pessoas mais bem-sucedidas que eu. O Elvis, por exemplo, foi uma pessoa que... Eu gosto de conexões. O Elvis eu conheci na academia, como eu brinquei ali contigo, perguntei pra ele, cara, o que tu faz da tua vida? Me ensina que eu quero ser. Entendeu? Eu sempre visei pessoas mais alto padrão que eu, porque a frase que eu vou deixar ali, né? Hoje tu ali é bem-sucedida, né, Renata? Tu, o Elvis, né, o Clayton propriamente, né, todos aqueles palestrantes ali maravilhosos que deram ali a palestra pra gente, qual que é a diferença deles para nós? Nenhuma. São pessoas que têm 2 olhos, uma boca, um nariz, orelhas, mãos e determinação, entendeu? Eu sempre vou ter na minha cabeça, se eu morresse hoje, o que eu deixaria de legado? Sendo só mais um, ninguém. Então, Deus tem propósitos na vida de todo mundo e quando arde no teu coração, tu sabe que é pra ti. É verdade. Deus não vai te botar nenhum propósito se não for pra ti. Hoje mesmo pela manhã, abri minhas redes sociais ali, comecei a mexer igual todo mundo. Uma página que eu não sigo deixou uma mensagem assim, ó, não pare, tem uma coisa pra você. Aí leia na legenda, né? E aí começou ali a descrição. Tudo que você caminhou até aqui agora, só tem uma pessoa que sabe, tipo, Deus ali, não pare agora. Né? Sempre o teu propósito tá por chegar, só que era uma página que eu não seguia. Alguém que eu não tinha contato e apareceu para mim. Eu falei, cara, se isso não é para mim, eu não sei para quem quer. Entendeu? Como mensagem, Renata, o que te difere do teu maior ídolo? O que te impede de chegar onde tu quer chegar? Entendeu? É medo? O medo, ele vai estar ali sempre. Tu tem o poder de agir mesmo com medo, ou ficar parado. O medo é paralisante. Mas se tu bota a cara, o recurso não deixa de aparecer nunca. É verdade. Se você ficar com foco no recurso, você vai ficar paralisado mesmo. Mas seu foco nunca pode estar lá. Porque nós temos realmente um Deus que é provedor, né? E ele provê. E eu queria que você compartilhasse o que você achou disso, né? Dessa novidade, tanto do Conecta Empreendedor, quanto para nós, do Estúdio Prospere, de estarmos presentes nos eventos, com podcast, poder ouvir da voz das pessoas. Queria que você compartilhasse. A tua ideia é maravilhosa. Renata, assim, tudo que tu passou ali de falar, não vou me sentir presa, vou estar em todos os ambientes, tu literalmente aprendeu a unir o útil ao agradável. Tu tá em todos os lugares, né? Tu consegue fazer o teu serviço muito bem feito em todos os lugares,
o Connect, uma palestra maravilhosa, tu adequou isso a ti, então trouxe pessoas maravilhosas junto para ti, onde o network, tu conecta com pessoas, pessoas te dão os feedbacks, né? Então, a tua ideia é algo brilhante, genial, né? Eu acho que ninguém teve essa ideia até hoje, né? Então, maravilhosa, não se prendeu a trazer um público. Você vai ao público, é aquele ditado. Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai até a montanha, né? Ô, Anthony, agora eu preciso dar honra a quem tem honra, né? E eu não podia deixar de comentar aqui todas as ideias incríveis que eu executo, elas saem da cabeça do meu esposo, que é um homem, assim, ó, fora do seu tempo, visionário, um cara que realmente dá direção para as coisas que eu faço. Né? Eu falo que às vezes eu sou sempre a cara à frente das câmeras e as pessoas sempre vinculam a mim aquilo que a gente vem conquistado. E eu tenho que dizer, eu não seria nada sem esse parceiraço, esse cara que decidiu viver a vida comigo quando eu não era nada. E ele foi o meu principal incentivador, é o cara que mais acredita, é aquele que me mostrou que tudo aquilo que eu tinha aprendido até aqui não era para aquilo, que Deus tinha um propósito muito maior para nós. E se hoje eu realmente estou vivendo extraordinário, eu tenho que dizer, George, muito obrigado, você é realmente inspirado por Deus e é a direção da nossa casa, é quem direciona todas as coisas que têm acontecido. Que bênção. E isso é maravilhoso. Quando eu vi você falando da sua esposa, eu pude realmente perceber que casais se unam. Eu acho que isso é unidade de linguagem. Tu falou do teu esposo. Eu volto e meio eu penso, cara, se não fosse minha esposa, eu tenho uma mente eu sou muito ambicioso, mas a minha esposa, ela consegue trazer um negócio que eu não sei o que é. Não é uma segurança, porque eu não tenho medo do inseguro, mas ela consegue brilhar tanto quanto. Sim. Ela fica por trás das câmeras, mas ela consegue dar literalmente o caminho, o discernimento. Claro, Deus acima de tudo, sempre, né? Maravilhoso. Mas, assim, ó, a gente briga, obviamente. Com certeza. Difere de opiniões, mas no final das contas, muitas vezes, ou eu tô certo ou ela tá certa, mas a gente sempre chega num acordo muito... que se não fosse ela ali, muito provavelmente não teria empresa, a gente não estaria com os mesmos pensamentos e propósitos que a gente tem hoje. Sempre. Isso. Por trás de todo homem existe uma grande mulher, por trás de toda mulher sempre existe um grande homem ao lado, né? Que caminham juntos, né? Exatamente. Que caminham juntos. Isso é a realidade da grande história. Obrigada. Eu que agradeço. Que massa! Quero conhecer a tua loja. Eu convido vocês para ir lá. Vamos ir lá conhecer mesmo. Eu acho que você veio com uma visão completamente diferenciada. Os teus resultados falam por si só, porque realmente há algo diferente. Porque, como você disse, vendedor de carro tem aos montes nessa cidade. Mas pessoas que realmente se importam com os outros são poucas. E essas pessoas realmente conseguem alcançar espaços. Né? E eu tenho certeza que você vai alcançar ainda coisas muito maiores do que o que você imagina. Porque a ambição tá aí, o temor tá aí de Deus. E o principal, que é o entendimento de que sozinho você também não consegue chegar a lugar nenhum. Que você precisa desse apoio, dessa ajuda. E eu sou sincera para vocês, gente. Eu duvido que um casal unido não conquiste tudo que eles quiserem. Porque não existe limite. Não existe limite para duas mentes unidas, conectadas em alma, espírito e corpo, porque quando você é casal, você ainda tem essa unidade de corpo, você conquistar algo. Isso é o segredo maior do Mastermind. É o maior segredo. É saber a unidade de linguagem, na verdade. Quando as almas querem a mesma coisa, não tem... É o que a gente está vendo na palestra. Quando duas pessoas querem, o negócio flui. É isso aí. Parabéns. Obrigado, tá, Renata? Obrigado pelo espaço. E maravilhoso. Obrigado mesmo por tudo, tá? Te agradeço muito. Que dê muito certo. Valeu. Deus abençoe muito vocês. Tá? Jorge, né? Obrigado, Jorge. Obrigado pela atenção de vocês. E é isso aí, gente. Até a próxima entrevista aqui do Connect Empreendedor.